Olá, está no ar o Rede TV News. Boa noite para você. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Olha, os impactos econômicos do conflito na Europa serão sentidos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, como mostra Mauro Tagliaferri. Para a gente analisar as consequências que um conflito no meio da Europa teria para a economia do Brasil e do mundo, existem alguns fatores para ponderar. Primeiro, qual seria o tamanho dessa guerra? Claro que quanto mais extenso, duradouro e violento for o conflito, piores as consequências econômicas. E isso afeta a gente aqui também. A Rússia é uma potência energética, o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Ela é a fonte de 47% do gás e 25% do petróleo que a União Europeia importa. E se o petróleo já está caro hoje, imagina com uma guerra. A Ucrânia é o terceiro maior exportador de milho no mundo e o quarto maior exportador de trigo. Já a Rússia é o maior exportador mundial de trigo. Juntas, Ucrânia e Rússia respondem por 30% do trigo consumido no planeta. Já pensou para onde vai o preço do pãozinho e do macarrão? Pois é, e quando a gente fala em preço, a gente fala nela, na inflação, que já está alta aqui no Brasil e em todo o mundo. E que num conflito pode subir mais, porque num cenário de incertezas, os donos do dinheiro costumam proteger seus recursos, comprando dólares e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com menos dólares no mundo, a moeda americana sobe, o real se desvaloriza e os preços dos produtos e serviços que a gente importa vão lá para cima. Ou seja, mais inflação. Os especialistas ainda citam outros problemas, como a maior demora para uma retomada da economia e dos empregos no mundo, queda nas bolsas de valores, aumento das taxas de juros e o maior risco de ataques cibernéticos, porque a Rússia é boa nisso. Mas o maior drama da guerra é a própria guerra. A guerra é o atraso, é a incapacidade de negociar, a crueldade, a morte, o apagar das luzes da própria civilização. A guerra é o horror. Daqui a pouco, todas as informações da guerra na Ucrânia. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. Apesar de ter sido aprovada ontem por 246 votos a favor e 202 contra, a votação só foi concluída hoje com a análise de 7 destaques. Todos foram rejeitados, mantendo o parecer do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. O texto prevê a concessão de licenças permanentes ou temporárias para exploração de jogos de azar no Brasil, como cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. O projeto também vai permitir que os estados explorem jogos lotéricos. Esse sistema, a atividade de jogos e apostas, é considerado como atividade econômica tipicamente privada, sujeito ao controle do Estado. Ou seja, não é serviço público. A previsão é que com a legalização dos jogos, o Brasil arrecade cerca de 20 bilhões de reais em impostos, além de gerar mais de 200 mil novos empregos e formalizar mais de 450 mil trabalhadores do setor. Agora, a proposta segue para votação no Senado. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está pronto para auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. A gente vai a Brasília com a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa noite para você. Como é que foi a manifestação do presidente diante aí desse cenário, né? Oi, Gabriela, Augusto, boa noite para você e para todos que nos acompanham, para vocês e para todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou nas redes sociais. Em uma postagem no Twitter, o presidente disse que está totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. E lembrou que a embaixada brasileira ali em Kiev está aberta, pronta para poder auxiliar os cerca de 500 brasileiros que estão naquele país. Aqui em Brasília, o Itamaraty convocou uma coletiva de imprensa e repassou uma série de informações, orientações aos brasileiros. O Itamaraty pede que eles evitem circular durante o toque de recolher e que se abriguem distantes de instalações militares e também infraestruturas energéticas e de telecomunicações que podem ser alvos de ataques. O governo orienta ainda que os brasileiros que tenham condições, retornem para o Brasil e deixem a Ucrânia. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem.
O Ministério das Relações Exteriores informou que prepara um plano de evacuação dos brasileiros que estão na Ucrânia e não têm condição de sair por conta própria. Ainda não há data e nem locais definidos para a retirada. A orientação é que os brasileiros façam um cadastro na embaixada ou consulados para receber informações. Há em vigência no país um estado de emergência, há toque de recolher, há lei marcial. Tudo isso leva o governo local a recomendar que as pessoas fiquem em casa. Para os brasileiros que residem ou estão, por alguma razão, no leste do país, aí sim é uma recomendação de que deixem a Ucrânia ou, no mínimo, deixem a região e desloquem-se para Kiev. Desde cedo, o governo brasileiro reagiu à invasão à Ucrânia. Em nota, o Itamaraty manifestou preocupação e fez um apelo pela imediata suspensão das hostilidades. A posição do Brasil é de equilíbrio, é de apego inafastável ao direito internacional, às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança e à centralidade do papel desse órgão no encaminhamento de uma solução pacífica. O governador de São Paulo, João Dória, também condenou a invasão. No Twitter, afirmou que a guerra nunca é resposta a nada e que ninguém ganha quando a violência substitui o diálogo. A expectativa agora é quanto ao posicionamento brasileiro dentro do Conselho de Segurança da ONU. Neste ano, o Brasil voltou a ocupar um assento no órgão. Hoje, tanto o representante da Ucrânia quanto o embaixador da União Europeia no Brasil disseram esperar uma resposta firme do governo brasileiro contrária à invasão. O Brasil tem, ademais, agora uma responsabilidade, eu diria, ainda maior, porque é membro do Conselho de Segurança e nós esperamos que o Brasil vai se sumar, eu diria, a grandíssima maioria da comunidade internacional a condenar essas coisas. Esperamos que o Brasil se sumasse a toda a comunidade internacional e condenasse as hostilidades, a agressão contra a Ucrânia. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que é preciso aguardar para saber o resultado das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, mas alertou que é preciso agir para evitar que a Rússia dê sequência a um plano de expansão. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a falar aí sobre esse assunto. Durante a live semanal, ele reafirmou que o Brasil defende a paz, mas disse que quer ouvir o ministro das Relações Exteriores antes de manifestar o posicionamento oficial do governo brasileiro. O presidente deixou claro que só ele pode falar em nome do país sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Tudo faremos e tudo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pela paz. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. E o ônibus do time do Bahia foi atacado antes da partida contra o Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Uma bomba atingiu o ônibus e quebrou os vidros. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, sofreu cortes no braço. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido no rosto e precisou ser levado para um hospital de Salvador. Segundo o técnico Guto Ferreira, o estado do goleiro não é grave, mas ele esteve próximo de perder a visão. Os suspeitos do ataque são torcedores do próprio Bahia. E olha só, as buscas aos desaparecidos continuam em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A repórter Aline Araújo está na cidade imperial e tem ao vivo mais informações, né, Aline? Boa noite. Como é que está o trabalho de identificação dos corpos? Boa noite a todos. Bom, o trabalho segue principalmente com o exame de DNA.
A coleta de material genético dos moradores que ainda estão com parentes desaparecidos é a principal forma de reconhecimento no IML, principalmente nessa fase, já passados 10 dias da tragédia. Dos 210 mortos, cerca de 200 corpos foram identificados e liberados. 33 pessoas ainda estão desaparecidas. E entre esses corpos que foram identificados hoje está o do estudante Gabriel da Rocha, de 17 anos. Para quem não lembra, o Gabriel é um dos passageiros daqueles 2 ônibus que caíram no rio Quitandinha e foram arrastados e afundaram. O enterro do Gabriel foi hoje, no final da tarde. Já são mais de 180 enterros. O de Gabriel, de 17 anos, é mais uma despedida dolorosa. Homens do SAMU prestaram uma homenagem silenciosa à incansável família do estudante. Obrigada, mãe. O pai, Leandro, não ficou um dia sequer sem procurar o filho. Ele entrou em córregos e em rios que cortam a cidade de Petrópolis. Agora é hora de seguir a vida. Eu queria deixar uma mensagem também. De que não parasse com as buscas dos que ainda estão desaparecidos, que eu encontrei meu filho e tem muitos ainda com a esperança de encontrar os seus. O corpo de Gabriel da Rocha foi encontrado na terça-feira no rio Quitandinha, a cerca de 200 metros de onde os 2 ônibus afundaram. A confirmação de que se tratava do estudante veio com o exame de DNA. Gabriel é esse menino que aparece no teto do ônibus, tentando escapar da correnteza. O local onde os 2 ônibus foram arrastados é este. E por aqui, o rastro de destruição ainda é bem grande. Só que mais difícil que limpar este trecho da rua vai ser esquecer o que aconteceu neste lugar. O desespero das pessoas que, junto com Gabriel, lutaram pela vida, nunca vai deixar de ser lembrado. A gente nunca mais vai transitar por essa rua aqui e sem lembrar dessas cenas. Então, o que a gente espera é que Deus possa confortar o coração dos familiares nesse momento, né? Que eles possam conseguir seguir em frente. Por aqui, trabalho é o que não falta. Encontrar os que ainda estão desaparecidos e reerguer o que foi destruído. Na Rua Tereza, por exemplo, a limpeza já começou. São 2 quilômetros de extensão, 1.200 lojas e muita terra e lama. Os vendedores de roupa já estão organizando as prateleiras. Precisa muito fazer com que as coisas voltem, o mínimo que for a normalidade, né? O desejo é o mesmo nesta outra loja. Depende disso daqui, é muito triste. Mas se Deus quiser, a gente não pode desanimar. A gente tem fé em Deus que vai, estão limpando tudo, lavando. Agora a gente tem que passar o ponto positivo para as pessoas, para poder as pessoas retornarem e vir, né? E voltar com tudo, se Deus quiser. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias você vai ter no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Antes tem a Daniela Albuquerque no programa Sensacional. Uma boa noite e até amanhã.